Por que a igreja sempre gostou tanto de poder? A resposta pode parecer simples, porque a igreja é formada por seres humanos e seres humanos anseiam o tempo todo por fama, dinheiro, poder. Mas será que cristãos, verdadeiros cristãos, deveriam ser assim? Homens e mulheres que se dizem rendidos a Cristo não deveriam tentar imitar o estilo de vida de Cristo? Essas e outras perguntas eu pretendo abordar nesse vídeo para vocês. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou o Douglas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já quero te pedir que se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago para vocês. Então bora entrar no nosso assunto de hoje. Durante a Idade Média, a igreja desempenhou um importante papel muito significativo em todos os setores da sociedade da época. Ela era a única que tinha autoridade para interpretar a Bíblia, e isso dava a ela um imenso controle sobre a sociedade da época, porque a maior parte da população era analfabeta. A igreja se transformou na maior proprietária de terras, que naquela época era a principal fonte de riqueza e poder político. A igreja medieval também teve um importante papel na moral, na educação, na saúde e na assistência social. Além disso, exercia poder espiritual, econômico e político. Um exemplo disso são as cruzadas, onde o Papa convocou os cristãos europeus a iniciarem uma guerra contra os muçulmanos pelo controle da Terra Santa. Ninguém pode negar que a igreja, seja ela católica ou protestante, desempenha e sempre desempenhou um importante papel na sociedade, principalmente ocidental. A igreja pode contestar leis injustas, promover e defender os direitos das pessoas pobres, como a gente vê em diversos projetos sociais e ações missionárias espalhadas pelo mundo afora, que além de levar o Evangelho de Cristo, levam educação, acessibilidade, saúde e comida a lugares onde muitas vezes o governo local nem consegue chegar. A igreja também pode servir de inspiração, encorajamento, diante do sofrimento das pessoas em seus momentos diversos de dor. Outra coisa são as importantes colaborações na área da educação. Inúmeras instituições educacionais foram fundadas por igrejas. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos Harvard, a Yale, Princeton, que foram fundadas por cristãos reformados. No Brasil nós temos a PUC, ligada à Igreja Católica, e a Universidade Mackenzie, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil. No entanto, a história nos mostra até hoje que a igreja também causou muitos conflitos, mortes, injustiças, perseguições e domínio excessivo por onde passou. Além disso, infelizmente, temos muitas igrejas hoje em dia que ainda continuam a proliferar o engano, o enriquecimento por manipulação, pregando falsos evangelhos e usando o próprio evangelho para adquirir poder político, influência, fama, dinheiro, às custas da fé inocente de muitos fiéis. Você já deve ter assistido aquele filme O Livro de Eli. Alerta de spoiler, onde no mundo pós-apocalíptico, o objetivo dos poderosos era adquirir aquele livro poderoso, que no caso, mais tarde nós vemos que é a Bíblia, e adquirindo aquele poder, aquela influência, ele poderia manipular a vida das pessoas. Quando estudamos história, nós vemos que a igreja usou o seu poder e influência de diversas maneiras para acumular muitas riquezas e muitos bens. A igreja se tornou a maior proprietária de terras na Europa da Idade Média. E isso foi possível através de doações de aristocratas que se convertiam e de imperadores da época. E na Idade Média, as terras eram a principal fonte de riqueza e poder político. Além disso, ela enriqueceu muito através dos dízimos e ofertas obrigatórios, das famosas indulgências que ficaram muito famosas por causa da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero pregou contra essa atitude da igreja de cobrar pelo perdão dos pecados das pessoas. Os mosteiros também, quando foram criados, eles começaram a desempenhar um papel importante de funções econômicas e políticas importantes. E a própria estrutura da igreja naquela época permitiu a concentração de riquezas no clero e no papado. Agora, falando de você tem um poder muito grande nas mãos agora. E sabe qual é? Dá um like aqui nesse vídeo. É fácil, não precisa fazer nenhum esforço. E fazendo isso você faz uma boa ação ainda de ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, ajudar o meu trabalho a chegar em mais pessoas que se interessem por esse assunto ou que precisam ouvir sobre esse assunto. Vamos continuar. E aí você pode se perguntar, mas e a Reforma Protestante, ela não trouxe mudanças significativas? Não diminuiu o poder da igreja? Não diminuiu a riqueza da igreja daquela época? Sim, a reforma iniciada no século XVI por Martinho Lutero e outros reformadores desempenhou um importante papel, sim, para que esse poder da igreja ele fosse um pouco abalado, mas ele, na verdade, esse poder e influência ele se dividiu entre as várias igrejas que foram oriundas da Reforma Protestante. Ou seja, se antes o poder estava concentrado na Igreja Católica, agora esse poder e essa influência foram divididos entre as igrejas que se formaram ali durante o
processo de reforma. Em alguns países, como por exemplo a Inglaterra e a Suécia, os próprios monarcas se tornaram chefes da igreja. Quando falamos de igreja, por mais que, numa perspectiva espiritual, exista apenas uma igreja no mundo, que é a Igreja de Cristo, ou seja, se você é católico, luterano, reformado, enfim, você pertence a um corpo de Cristo somente. Do ponto de vista institucional, nós temos várias instituições e igrejas espalhadas pela terra. Cada uma com a sua teologia, as suas tradições, a sua forma de pensar, as suas teologias e a sua forma de entender a ligação entre o governo, a economia, o dinheiro, o poder e etc. No aspecto político, enquanto temos igrejas que entendem que devem se abster de qualquer influência política, ou seja, elas não querem influenciar e nem serem influenciadas por nenhum poder político, outras entendem que precisam ser protagonistas no poder, lançando candidatos próprios, influenciando na criação de leis e até se ligando a partidos políticos. Já no aspecto financeiro, enquanto temos igrejas que pregam a simplicidade, o minimalismo, a administração clara e transparente dos recursos, e outras até a não obrigatoriedade de dízimos e ofertas, outras pregam que a prosperidade financeira deve ser um dos principais objetivos da vida cristã, entendendo que a riqueza é um sinal claro do favor e da bênção de Deus sobre elas, entendendo até que a pobreza é uma maldição, um castigo. Enquanto algumas querem demonstrar muito glamour e ostentação em seus eventos e cultos, outros prezam pelo cuidado social dos pobres e ações sociais das suas comunidades. Além de muitas dessas crenças serem errôneas do ponto de vista bíblico, algumas até heréticas, o problema principal dos males entre a ligação da igreja com a busca pelo poder, a fama, a influência, o dinheiro, é o próprio coração humano. Como eu disse no início desse vídeo, a igreja é composta por pessoas, e infelizmente nem todas elas fazem parte da igreja com um propósito sincero de devoção, de amor a Deus, de santidade, de amor ao próximo. Muitas pessoas se aproximam da igreja, fazem parte dela, seja qual igreja for, com objetivos enganosos e motivações diversas. E por mais que em alguns casos seja até claro e perceptível a motivação errada daquela pessoa, por outro lado é muito difícil separar um joio do trigo. E nem é o nosso papel fazer isso. O coração do homem é muito enganoso e também pode ser muito enganado por convicções erradas e teologias ruins. Eu não tenho dúvida que muitas dessas pessoas cristãs que cometem muitas coisas erradas, atrocidades, falam muita besteira hoje em dia, principalmente na internet, com questões políticas, se envolvem com questões financeiras. Eu não duvido que muitas delas acreditem estar fazendo a vontade de Deus. Basta olharmos para a história do próprio apóstolo Paulo, que perseguia e prendia cristãos, pensando estar fazendo a vontade de Deus. O caminho comum, natural de todo ser humano é correr atrás de fama, correr atrás de dinheiro, correr atrás de influência, de poder. Algumas pessoas, inclusive, passam a vida inteira lutando por isso. No entanto, quando eu leio a Bíblia, sinceramente, eu percebo que o caminho da vida cristã é o oposto disso. E claro que eu não estou dizendo que é errado ser famoso, que é errado ter dinheiro, que é errado influenciar pessoas. Não é isso que eu estou falando. O problema é viver e construir a vida em função disso, com aquela desculpa de que os fins justificam os meios. Claramente nós podemos ver na Bíblia que o caminho da igreja deve ser um caminho de cruz, de humilhação. Deus pode sim exaltar muitos de nós e levá-los a lugares de fama, de influência, de muitos bens e riquezas, mas não por buscarmos isso a qualquer custo, mas como consequência de uma vida reta, justa, santa, que agrada a Deus, de amor diante de Deus e dos homens. A busca pelo domínio e influência tem feito com que a igreja perca relevância em muitos lugares da sociedade atual, dentro e fora da igreja. Mas a minha esperança e consolo é que ao longo de toda a história da igreja, Deus sempre manteve um remanescente fiel. E não é diferente nessa geração. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.